Então, desculpa. Então, o karatê. E aí, pessoal, aqui é o Alan Uemura do Thunder Wave e hoje nós temos um bate-papo sobre artes marciais. Eu não vou dar o nome como a gente sempre faz, eu vou deixar para ele se apresentar. Por favor. Tudo bom, Alan? Obrigado pelo convite, tá? Pessoal aí do canal que segue o canal Thunder Wave. É um prazer conhecer vocês, né? Me chamo Victor Guerra, né? Tenho um canal no Instagram chamado Guerra Karatê e o Alan me encontrou por lá, né? Veio conversar comigo e me chamou para essa entrevista para poder falar um pouco sobre o Karatê Do, né? Então, Alan, estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta que você queira fazer aí, tá? Show de bola! Explica pra gente, o que é o karatê que você pratica, qual é a diferença para os outros, qual é o diferencial, passa tudo pra gente a respeito. Massa. O karatê ele é uma arte marcial japonesa, né? Que teve origem em uma ilha chamada Okinawa, né? Então, em Okinawa, existiam alguns mestres que estudavam a arte do karatê e esses mestres, eles iam muito para a China, né? Eles admiravam demais as pessoas que eram envolvidas na arte marcial, certo? Não somente o Kung Fu, tá? Porque o karatê ele tem ali, eu acho que 70% do karatê veio do Kung Fu, né? Mas teve influência de outras artes, né? O Shaolin, o Tiguá, né? Dizem que também parte dali das Filipinas, que tinha algumas artes marciais dali também influenciaram no karatê. Então meio que era um mix. O pessoal gostava de luta, né? Então independente da sua arte marcial, se você chegasse lá e você fosse mestre, eles queriam dar uma olhada em você, queria ver se você era bom mesmo. Se fosse, eles iam querer aprender alguma coisa com você, né? Então, o karatê ele meio que veio, é um mix de artes marciais, assim, vamos chamar, né? Dali daquela ilha de Okinawa que foi desenvolvido, fortemente influenciado pelo Kung Fu Garça Branca e Monk First, né? Que é o punho do monge, né? O Kung Fu, o punho do monge. E quando ele foi para o Japão, né? Houve uma mudança. O Japão, para poder aceitar a arte marcial japonesa, ele escolheu um professor que eles acreditavam que era o melhor professor a inserir o karatê no Japão, né, para poder estruturar o karatê no Japão. E esse sensei foi um sensei chamado Shishin Funakoshi, né, que posteriormente o karatê que ele ensinou foi dado o nome de Shotokan, né? E Sensei Funakoshi, por incrível que pareça, ele nunca foi a favor de criação de estilos, né? O Shotokan ele só veio se tornar uma federação mesmo assim, que hoje em dia é a Japan Karate Association, né, a JKA, quando ele já estava bem na velhice, já quase inativo, próximo da morte, né? E aí ele, quando criaram a JK, colocaram ele como presidente de honra, né? Ele não era nem o presidente da associação, o presidente da associação era a Sensei Nakayama, e quando ele veio a falecer, né, a JKA se espalhou pelo mundo, levando o estilo que eles denominaram de Shotokan, né? Shoto era como o sensei Gishin Funakoshi assinava seus poemas, e era os ventos, pinheiros que resistem a ventos fortes, né? O significado de Shoto. E o Kan, né, é o prédio. Então é o dojo de Shoto, é o dojo de Sensei Funakoshi. E aí esse nome Shotokan se tornou, né, um karatê que foi expandido para o mundo. Só que esse karatê, quando chegou no Japão, né, ele sofreu severas mudanças. Primeiro porque o jeito que ele foi levado para lá teve um objetivo muito... eu vou contar a história para poder entender um pouco melhor, tá? Foi ali no período pós-guerra, se eu não me engano, foi a Primeira Guerra Mundial, 1920, por ali, um pouquinho antes de 1920, né, 1914, se eu não me engano. O Japão participou, né, da guerra ativamente, e apesar de ter participado do grupo, né, que foi o vencedor da guerra, ele sofreu severas consequências da guerra mesmo, econômica, né? Perdeu muitos homens, trabalhadores, né? Então o país todo ele estava naquele sentimento ainda de luto, né? De tipo severas consequências econômicas, mulheres que perderam marido, filhos que perderam pais, pais que perderam filhos, né? Tava naquele momento. E nesse momento eles começaram a fazer o que a gente faz muito no Brasil, né? Quando a coisa tá feia, começa a investir em pão e circo, né? Em carnaval. E aí, uma das coisas que eles investiram bastante foi no cinema, né? Eles começaram a levar o cinema para o Japão para tentar animar o povo japonês, né? O entretenimento. E nesse cinema, uma das exposições que eles levaram
foi uma luta entre dois boxeadores ingleses. E foi assim, uma das melhores lutas que tinha ocorrido na Inglaterra, e eles levaram para o público inglês e passaram lá, né, no cinema. E o povo gostou demais, né? O japonês, ele é um povo que já vem na cultura dele desde o samurai, que tinha, né, esse negócio de idolatrar o lutador, né, de querer lutar, de idolatrar o lutador. E no Japão ele tinha bastante ali o judô, né, e o kendo, que eram a arte da espada japonesa, né, e o judô, né, que hoje em dia é bastante popular aqui no Brasil mesmo, né, que faz quedas, imobilizações no chão, né, e não tinha ali dentro da cultura japonesa uma arte marcial de troca de soco, como eles viram no boxe. E o povo japonês tinha gostado bastante daquilo que ele tinha visto, sabe? Então, eles pensaram em trazer o boxe inglês para o Japão, para poder divulgar o boxe lá, abrir academias, etc., né? Só que aí um dos, se não me engano, ele era secretário de educação de lá, ele pegou e falou, pô, ó, tem uma arte marcial numa ilha chamada Okinawa, lá na puta que pariu, porque, assim, Okinawa, ela era uma ilha meio que, sabe, uma ilha que nem existe direito para o continente. Pronto, tem uma arte marcial lá. Bora dar uma olhada, né? E aí pegaram e conheceram o karatê, né? Fizeram lá as demonstrações de karatê. E alguns anos depois eles levaram o karatê para o Japão. Como eu falei, escolheram o sensei Gishi Funakoshi para poder levar. E dentro do karatê tem um treinamento chamado kata, né? Para quem não conhece o que é o kata, é uma sequência de movimentos, certo? Um padrão mesmo, né? Que tipo assim, você pode treinar Shotokan aqui no Brasil ou no Japão, você vai fazer esses mesmos movimentos, certo? Então, cada um tem o seu próprio nome e esses katas, eles são meio que a base das técnicas do karatê. Então, explicando essa primeira parte, a gente chegou lá no Japão, escolheu o Gishi Funakoshi para levar para lá. E Sensei Gishi Funakoshi escolheu ensinar só kata, né? E não ensinar o que a gente chama de kumite, né? A luta, onde a gente coloca duas pessoas frente a frente, deixa ali 2 minutos, 3 minutos lutando para ver quem é que ganha, né? E ele seguiu isso como método de ensino que o professor dele tinha levado para as ilhas de Okinawa, para as escolas da ilha de Okinawa, que é Sensei Itosu, né? E eles quiseram levar também o karatê igual ao que Sensei Itosu estava ensinando lá em Okinawa, ele foi levar para o Japão, tá? Então, esse karatê, ele era basicamente ensinado para o público infantil e para o público adolescente, né? Universitário. Então, as universidades e as escolas públicas, depois de alguns anos que Sensei Funakoshi esteve lá fazendo o trabalho de divulgação do karatê, adotaram, né, o karatê como uma arte complementar, né? Como lá no Japão eles têm isso, né? De tipo, você pode fazer o kendo, você pode fazer o judô, você pode fazer karatê como educação física, entre aspas, né? E aí a preocupação dele era justamente que as técnicas perigosas que existiam dentro da arte marcial do karatê, ela não tivesse nas mãos de uma criança, de um jovem, né, que pode estar utilizando essa técnica de uma forma menos segura, né? Que ele possa utilizar de qualquer jeito, né? Inclusive, a gente tem o exemplo do judô, né? Que foi uma suavização do que era o jujutsu, né? Então, o jujutsu, que aqui no Brasil a gente fala de jiu-jitsu, ele foi simplificado, né? Tiraram algumas técnicas que eram mais perigosas para poder ensinar ali para o público juvenil, né? Infanto-juvenil, uma arte mais segura, né? Que eles pudessem estar utilizando, né? E aí, esse karatê foram colocadas uma série de regras, né? E Sensei Funakoshi, ele acredita, assim, né? Tipo, isso aí não é um fato que tem escrito ou alguma coisa assim, mas acredita que ele foi instruído a tirar essas técnicas perigosas que existiam dentro da arte marcial do karatê e tirar também as técnicas de queda, né? Porque já tinha o judô. Então, para não entrar em conflito, eles queriam o boxe, soco, chute e se defender, né? Então, basicamente, foi esse o karatê que foi levado para lá, para o Japão. E aí, os outros mestres que quiseram entrar também no Japão para poder ensinar,
porque no Japão ele tem uma regra, né? Ele tem uma associação das artes marciais de origem japonesas, né? Que eles chamam, né? Que é a Dai Nippon Butokukai. E essa associação, ela é meio que impôs as regras, né? Que o Sensei Funakoshi teve que adotar, como eu falei aí, né? Não ter queda, né? Tirar as técnicas perigosas. E todos os outros professores que quisessem também ir para o Japão para poder divulgar seu karatê no Japão, teriam que seguir essa série de regras, né? E aí, esse karatê que foi para o Japão, o karatê japonês, no Shotokan, né, houve severas modificações do como era treinado o karatê mesmo. Tipo, no final as bases eram altas, né? Chegou lá no Japão, o filho dele, né, Gigou Funakoshi, foi um dos que vieram trazer algumas técnicas que existiam dentro do Kendo, por exemplo, para dentro do karatê e colocou lá no karatê uma mudança severa assim, de base baixa. Eu costumo dizer que do mesmo jeito que eles excluíram muita coisa boa que tinha antigamente, eles inventaram muita coisa boa para a modernidade, entendeu? Então, desculpa. Então, o karatê que eu pratico hoje em dia, ele é meio que justamente uma mistura dos dois, né? Eu treino bastante o Shotokan, já estudei alguns outros estilos, então conheço assim katas, formas de execução técnica de outros estilos, como por exemplo o Goju Ryu, Shorin Ryu, e a gente também tenta fazer o resgate, né, do como que era o karatê antigamente, né, quando tinha o foco em defesa pessoal, né, quando tinha essas técnicas de queda, de estrangulamento, de quebra de membros, né. Então, o karatê que eu treino hoje em dia é meio que uma mistura do karatê moderno com o karatê antigo. Nossa, é uma verdadeira aula de história, né, que você deu. E aí a gente até percebe, né, o quanto que o karatê ele é novo, né? Não é algo assim como a gente acha, né? Pensa assim, é algo milenar. Né? A gente pega, né, uma época nova e não é nem desmerecimento isso. É um merecimento para mostrar o quanto que uma cultura ela conseguiu evoluir, né, num período de guerra, período que o Japão, assim, pós-guerra, né, ele estava completamente quebrado, destruído, e o povo conseguiu, né, se erguer, até mesmo através das artes marciais. E você fez um comentário muito legal a respeito do entretenimento naquela época, né, e agora vem no entretenimento de hoje. Hoje nós temos vários filmes, né, com artes marciais. A gente tem G.I. Joe, a gente tem Os Mercenários, em seriado, Cobra Kai atualmente, né, que é do Karate Kid, o Karate Kid falso, né, que é um Kung Fu Kid, e sempre a gente vê, né, uma filosofia até que bonita, mas que às vezes fica até meio estranha, né, fica até meio que deturpada ali, porque, por exemplo, todo mundo sabe que você não vai sair voando no filme, como acontece nos filmes chineses, mas parece que às vezes tem gente que acredita. Até onde você acha, né, que os filmes, as séries e os jogos também, eles podem ajudar nessa divulgação, mas também atrapalhar as artes marciais e principalmente o karatê? Olha, eu costumo dizer que o entretenimento, né, eu acho que ele, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso, né? É porque eu ia falar que ele só tem a ganhar, né? Mas eu acho que às vezes tem um pouquinho a perder, né? Mas assim, o entretenimento ele é uma forma de divulgação, né, para as artes marciais tremenda, né? Então, a gente vê o boom das artes marciais, principalmente orientais, quando começou na década de 80, 70, 80, né, a pegar aqueles místicos Kung Fu chinês e colocar ele na televisão lutando contra americanos, lutando contra russos, né? Então, tem ali Bruce Lee, né? Uma lenda, né? Do entretenimento e das artes marciais. E eu não imagino assim, tipo, imagina como é que seria as artes marciais orientais se não tivesse existido esse entretenimento americano, principalmente, colocando essas artes em evidência, né? Então, você falou assim, o karatê cresceu muito rápido. Cresceu por quê? Né? Cresceu justamente por isso, porque tinha uma sede de querer aprender arte marcial com alguém que tivesse olho puxado. Então, independente se fosse chinês ou japonês, né? Tendo olho puxado, eu quero aprender arte marcial com ele, né?
Então, teve ali o Karate Kid, né? Que já coloca ali em foco um pouco da filosofia do Karatê, né? O grande trama do Cobra Kai ou do Karate Kid é justamente esse, de tipo, uma coisa que eu recebo bastante crítica, bastante não, né? Mas assim, eu faço posts no meu Instagram lá falando sobre a filosofia do Karatê, né? E às vezes os próprios karatecas chegam criticando um ensinamento que era filosófico, né? Então, por exemplo, eu postei falando sobre no Karatê não existe atitude ofensiva, né? O primeiro ataque no Karatê. É uma tradução, né? Uma tradução que ficou no Karatê não existe primeiro ataque, né? Que é Karatê e Centenares. Só que a intenção, na verdade, não é o primeiro ataque, né? Não tem a intenção ofensiva, sabe? A tradução foi meio um pouco errada. E aí, na legenda, eu expliquei, né? Que tem a ver com o controle emocional, né? De você não explodir qualquer coisa, né? De você ter o centro, né? Ter a calma, ter o controle emocional. Se alguém estiver falando alguma coisa com você, falando mal de você ou qualquer coisa do tipo, você saber se comportar, né? E, tipo, ter esse controle emocional para não explodir, para não querer ir para cima dele porque ele está falando alguma coisa de você ou coisa desse tipo, né? Nem com palavras, né? Que às vezes alguém fala alguma coisa com você, você se sente incomodado e responde atacando verbalmente a outra pessoa, né? Então, eu acho que vieram algumas pessoas falar sobre isso, né? Dizendo que os karatecas se escondem atrás desses preceitos muito pacíficos, porque a qualidade técnica dele é muito ruim, né? Quem fala muito sobre essas coisas é como se a qualidade técnica fosse ruim, né? Na mente desse sujeito, né? E aí a gente vê o Cobra Kai nitidamente, né? Ele é o quê? Ele é o Cobra Kai, né? Ele bate logo, bate primeiro, né? Bate forte e sem compaixão, né? E do outro lado a gente tem o karatê como ele foi ensinado, né? Que é o Miyagi-Do, né? Que é o karatê filosófico, né? Que é o karatê com a intenção de melhorar a sua própria vida, né? E não da destruição, é mais um karatê da construção, né? Então todo o trama do Karate Kid, ele foi construído em cima dessa base filosófica, né, do karatê, com um enredo, claro, com a comédia e tudo mais, mas ele retrata muito bem o pensamento, né, das pessoas hoje em dia, nem hoje em dia, né, desde sempre, né, que acha que a arte marcial é para pancadaria, né, para bater, para não sei o quê, e a gente começa a ver um karatê que não é porque você sabe o que você sabe que você vai estar utilizando isso de qualquer jeito, né? E pelo contrário, né? A gente teve uma conversa um pouco antes, eu disse para você que, na minha visão de mundo, pelo que eu percebo de artistas marciais em geral, não só do karatê, são pessoas muito mais calmas, centradas, que evitam briga, do que pessoas que eu saio que não treina nada e de repente na festa ele está discutindo com alguém, eu não sei nem o porquê, né? E aí tá lá discutindo com alguém. Se fosse alguém que treina arte marcial, tenho certeza que o desenvolvimento de uma confusão dessa em festa ou qualquer coisa do tipo seria muito mais difícil, né, do que uma pessoa que não treina nada, né? Então, o entretenimento eu acho que ele é bastante positivo, né? Tanto das artes marciais quanto dos eventos, né? Tem muita gente que critica, por exemplo, o UFC, Pride, né? Na época que teve o Pride, os eventos de contato, né? E ali são profissionais, atletas profissionais, que, por incrível que pareça, as lesões que existem ali dentro são superficiais, entre aspas, né? Por exemplo, quebrar o nariz, né? Machucar ter ronchas, né? Alguma coisa desse tipo, do que comparado, por exemplo, com o futebol, que tem muito rompimento de ligamento de joelho, né? Então, o joelho de um jogador de futebol, quando chega ali, muitas vezes, em 40 anos, o cara já está acabado, não consegue mais jogar bola porque não tem mais saúde física para poder estar tá executando aquilo. Enquanto o artista marcial, às vezes, passa até 90 anos, como é o caso de Sensei Funakoshi, como é o caso de Carlos Gracie, né? Daqui do Brasil, do Jiu-Jitsu, né? Então, eu acho que também, tanto o entretenimento na parte de cinema, quanto na parte de evento, né? Eventos, eles são bastante positivos, são atletas que se respeitam, que têm regra de conduta, que se alguém falar desrespeita o outro ou quer bater no outro fora do horário, né, do ringue ou coisa assim, vai sofrer punições, vai sofrer
multas do evento, pode ser expulso do evento, né? Então, tem toda uma regra por trás daquela organização que justamente não quer que a arte marcial seja vista como uma arte de pancadaria, né? Ele quer ver a arte marcial como um esporte como qualquer outro, né? E talvez até assim, entre aspas, melhor por ter essa conduta muito de respeito, né? Dependendo da arte marcial e do praticante. Foi até Consegui interessante. responder? Conseguiu. Foi até interessante, né, você ter falado a respeito das punições, tudo, porque a gente entra naqueles assuntos mais polêmicos, né? A respeito de toxicidades e abusos, né, que costumam levar pelas artes marciais e o karatê colocarem assim como algo violento. Mas quando a gente vê atleta, né, de arte marcial, de MMA e outros, né, que fazem esse tipo de coisa, rapidamente eles são cortados, são multados e até expulsos, né, porque lá Isso, está escrito que não exatamente. condiz, né, com esse tipo de coisa. E É, dificilmente é um esporte, né, as artes marciais é um esporte onde você vê muito essa separação, né? Existe um respeito entre o homem e a mulher. Nas academias, homens e mulheres e crianças, pessoas de idade, elas treinam juntos, né? Então é um lugar assim representativo. Não tem um espaço para você falar ele é negro ou ele não é negro, japonês não é japonês. Todos treinam juntos. Diferente, por exemplo, do futebol. Nós não vamos ver atletas de futebol, homens e mulheres treinando juntos. Não vai ter homens e mulheres, né, correndo no atletismo, né, competindo, esse tipo de coisa. Como é que você vê esse aspecto quando falam que o karateca ele é abusador, ele é tóxico, faz assédio sexual? Como é que você responde a isso? eu acho que em relação aos outros esportes, na minha opinião, tá? Vou ter que discordar de você, tá? Porque eu acho que uma coisa é a competição em si, né? E a outra coisa é o treino, né? Então, tenho certeza que jogadoras femininas se encontram com masculinos para trocar experiência, para trocar uma bola, para jogar e aprender um com o outro, né? De todos os esportes, né? Eu, eu acho essa segregação entre homem e mulher ou alguma coisa desse tipo dentro do esporte, eu acho que é muito bullshit, assim, que a gente chama, né? É besteira, né? É, claro que tem que ter a divisão, né? De tipo, homem compete com homem, mulher compete com mulher. Eu não vou me ater ao título de transgêneros, porque eu realmente não tenho conhecimento para falar, né? Sobre questões hormonais e corporais, se são iguais ou não. Não sou cientista para falar sobre isso, nem tenho nem expertise sobre isso. Mas em questão de, eu acredito que a separação homem e mulher deve ser feita, né? Para ser mais justo. E em relação a toxicidades, né? Como eu falei para você, é, as artes marciais hoje é difícil ter uma toxicidade muito grande, né? Já teve mais. Por exemplo, no jiu-jitsu na década de 90, 80, né, 90, quando começou o jiu-jitsu aqui no Brasil, existia muito, né, dos Gracies entrarem na porrada no meio da rua, né? Um deles, eu não me lembro qual foi o nome dele, inclusive, infelizmente faleceu, já faz tempo. Tinha muita história dele que ia para boate no Rio de Janeiro e perguntava quem é que quer lutar comigo aqui, né? Ia para o meio da rua e lutava, né? Aquela figura do bad boy dos anos 90, ela hoje em dia eu acho que mudou bastante, né? O esporte evoluiu, né? Porque antigamente tinha meio que, vou chamar assim, uma honra a zelar, né? Era, por exemplo, chegava aqui em Recife, tá? Eu sou da cidade de Recife, de Pernambuco. Chegou aqui Sensei Kawamura, do Japão. Veio do Japão, passou um tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, acabou na Paraíba e acabou aqui em Pernambuco, né? Aí chega o cara aqui, cara nem forte nem magro, ensinando judô, faixa preta de judô, ensinando judô. Aí aquela história que eu disse, né? Todo mundo queria aprender arte marcial com o olho puxado. Aí começou a galera ir frequentar, né? Aí os professores, por exemplo, de um jiu-jitsu, de uma luta livre que existia aqui no Brasil, a luta livre americana, né, que é também de solo, olhava assim para ele e disse: quem é esse cara que está aqui, né? Sabe a minha coisa, eu vou lá ver se ele é bom mesmo. Aí ia, né, e professor,
bora fazer uma luta aqui, eu e você? Quero ver se você é bom mesmo, né? Isso existia, né? Existia bastante. Hoje em dia tem bem menos, né? E quase não tem, porque aceitou, né, que tem pessoas de todo tipo. Tem professores bons, tem professores ruins. Tem pessoas que são mais fracas, tem pessoas que são mais fortes. E quem vai se destacar no esporte vai ser aqueles que são os casca-grossa. Então, se você quer encontrar o casca-grossa e se desafiar, vai para o ringue, né? Vai para o campeonato e você vai encontrar um casca-grossa tão grossa quanto você, né? Então, e como antigamente essas lutas de campeonato de luta livre eram muito poucas, né? Praticamente era difícil de acontecer, né? Então existia muito isso de tipo, quem é esse cara que está dizendo que sabe lutar alguma coisa aqui? Deixa eu ir lá ver se ele sabe lutar mesmo, né? E no caso do CC Kawamura aqui, ele deu pau em bastante brasileiro que foi lá achar que o japonês era ruim, né? Então, essa figura do bad boy dos anos 90, eu acredito que hoje em dia está muito mudada, né? É até difícil você ver a própria marca bad boy, você não vê ninguém mais usando, né? Então, eu acredito nisso, né? Que tipo, hoje em dia o karatê e as artes marciais em geral, eles já aceitaram assim que tipo não é pela maldade que a gente vai levar essa arte, sabe? A gente tem que levar essa arte pelo caminho do bem, da conduta, do respeito, né, ao próximo. Agora, como em qualquer coisa na vida, por exemplo, a gente pega o professor educacional, do sistema educacional mesmo, né? Biologia, português, matemática, né? Que a gente vai para a escola para aprender. A gente pega esses professores, a gente coloca num patamar, né? Que é a pessoa que a gente tem que ter um orgulho, né? De tipo, pô, esse cara é meio que uma referência para eu seguir, né? E ao mesmo tempo, você vai ver no sistema de ensino professores que abusam de alunas, né? Professores que são tóxicos, são professores que não respeitam o aluno, talvez preconceituoso, né? Que não aceita opiniões do outro. Então, isso aí é coisa do ser humano, né? Isso aí vai acontecer em qualquer lugar, não só nas artes marciais. Mas nas artes marciais também acontece, né? Tem gente ignorante, infelizmente, em todo lugar. Então, hoje eu li um post, né, tinha até falado para você, de uma pessoa que eu sigo, eu acho, se não me engano, o nome dela é Kat Seito, né? Que ela colocou nos posts alguns abusos relatados por pessoas sobre alguns professores que ocorreu com ela, né? Então, falando de menina de menor, 13 anos, que o professor deu um beijo na boca dela, do nada. De pessoas dizendo que ela é que ela não era uma pessoa muito boa porque era mulher, né? Então, esse tipo de pessoa ignorante vai existir em qualquer esfera, em qualquer lugar, em qualquer espaço que você esteja, né? Mas a arte marcial, eu acho que o karatê fortemente, né, ele luta justamente contra isso, né? Dizer que a culpa das artes marciais é terceirizar o seu próprio comportamento, né? Tá muito mais além É. disso. Além disso, além de Karateka, você também escreveu 2 livros. Né? Fala para a gente a respeito deles, né? Principalmente o seu de Okinawa, que conta toda a história dos mestres. Fala um pouco a respeito deles. Na verdade, eu escrevi 2 livros, mas um deles é mais assim, é um livreto, vamos chamar, tá? Um deles é um livreto, que é o do kata, né? O kata, como eu falei, são formas do karatê, né? Uma sequência de movimentos, independente de onde você esteja. Se você estiver fazendo aquele kata no Brasil ou no Japão, o kata é o mesmo, né? Basicamente. E eu dei algumas dicas, né? Peguei 12 dicas, que normalmente são dicas que passam despercebido pelo karateka, e eu expliquei cada uma delas, né? Que pode ser melhorado o desenvolvimento dessa técnica, ele executando esses tipos de exercícios que eu dei as 12 dicas, né? E o segundo, eu posso chamar mais de livro, né? Se eu não me engano, tem 175 páginas, então já é um livrinho, né? E hoje em dia, vou puxar também um pouco da história dos anos 80, né? Karatê chegando
no Brasil, chegando nos Estados Unidos principalmente, né? A galera assistindo Karate Kid, querendo aprender Karatê, sendo formado professores a rodo para poder atender a demanda do público, né? Como qualquer mercado financeiro, vai acontecer alguma coisa desse tipo, né? Professores que querem ter alunos faixas pretas e tal. Isso, em grande parte, perdeu uma qualidade técnica bastante dos karatecas que treinavam muito no Japão, né? Tô falando, treinavam muito e por um bom tempo para poder chegar numa faixa preta, né? Então, por exemplo, eles treinavam 4 anos para pegar a faixa preta, só que eles treinavam 4 horas todo dia, né? Hoje o cara treina segunda, quarta e sexta 1 hora, né? E pega a faixa preta em 2 anos, 3 anos, dependendo da instituição que estiver ensinando, né? Então, tirando essa parte de qualidade técnica, bora puxar para o outro lado, né? Que eu estava comentando. Chegou no Japão, marqueteiro, pá, campeonatos de karatê, começou lá no Japão, né? O primeiro campeonato de karatê e tal, começaram a ver o business, né? Do negócio mesmo, de eventos, né? De federações e tal. E foi desenvolvido, né? O estilo de como seria a luta do karatê, né? Então foi escolhido um modelo chamado Shobuipon, que já era utilizado no judô e no kendo, né? Então o Shobuipon, para quem não conhece, é marcação de pontos. Então tem a quantidade de pontos, dependendo da federação, pode mudar. Geralmente são 2 pontos, né? Então, se a pessoa atinge um soco em linha reta na região do tronco, é meio ponto. Se atinge um chute na região da cabeça, é 1 ponto inteiro, tá? Então, soco, meio ponto. Chute na cabeça, 1 ponto inteiro. E chute no tronco, meio ponto também. E se derrubar e acertar um soco, 1 ponto também, né? 1 ponto inteiro. Só que quando esse campeonato foi desenvolvido lá no Japão, né? Ele já tinha explicado aqui no início que já tinha mudado muita coisa do karatê quando ele foi para o Japão e desenvolveram essa metodologia de luta, né? Podia soco no rosto. Então, os campeonatos eram vorazes, assim, nocautes, maxilares quebrados, não existia luva, né? Era na mão seca, no rosto, né? Quebra de ossos, né? Então, feria bastante a pessoa que se colocasse à disposição para estar participando daquele campeonato, né? E aí veio para os Estados Unidos, tudinho, e começou com aquela história, né? Tipo, cara, tá ferrando os atletas, né? Tem que proteger mais. Bota o capacete, bota o protetor bucal, bota a luva, enfim, proíbe soco na região do rosto, não é só na região do tórax. Então foi poldando ainda mais uma coisa que já tinha sido poldada bastante. E como eu comecei a falar, né, isso é um mercado, e no mercado, né, quem ganha é aquele que tem mais medalha no mundo das artes marciais, né? Então a gente olha assim, academias, por exemplo, feita a minha academia que não tem medalha, porque a gente não participa de campeonato. E aí o cara olha assim e diz: "Ah, mas aquele professor é campeão brasileiro de karatê. Então ele é muito melhor", sabe? Porque ele tem a medalha do Campeonato Brasileiro de Karatê. E isso desfigurou um pouco o karatê, né? O karatê ele ficou voltado apenas para campeonato. Então a pessoa faz o kata, ela faz um kata belíssimo, tecnicamente perfeito, só que você pergunta para ela: para que serve esse kata? E ela não sabe, né? Teve um mestre, né, que está escrito aí no livro, que é Motobu Shoki, o nome dele. E Motobu Shoki, ele criticava bastante Sensei Funakoshi, meio que prevendo que isso ia acontecer. Então ele dizia que era o karatê de Funakoshi era como violão, bonito por fora, mas oco por dentro. Aí esse karatê foi evoluindo, né? Foi sendo passado. Poucos mestres deram importância à defesa pessoal, aos treinamentos de como era feito realmente antigamente, né? Houve pouca também
eventos que trouxeram pessoas que pudessem estar falando sobre isso no mundo todo, né? Porque, como eu falei, eles queriam mais saber de campeonato, né? Então, quer saber alguém que é bom de campeonato para vir aqui me ensinar mais sobre as técnicas que eu uso para ganhar o campeonato, marcar ponto, né? Uma vez eu recebi um aluno de uma escola de fora que treinava só com foco em campeonato, né? Só foco em campeonato, campeonato. E aí eu tava comentando com ele sobre aí porque ele tinha mania de tipo no karatê Shotokan principalmente, né? Você falou que você veio do Kyokushin, então há uma diferença bastante assim na metodologia de treino do Kyokushin do que é o resto do karatê, né? Foi meio que um caso particular o Kyokushin. E no karatê tem um controle de golpe. Como eu falei que tinha essa preocupação com o atleta, foi desenvolvido esse controle de golpe. Então, por exemplo, se eu vou atingir o rosto do meu adversário num comitê, eu não posso bater com força, certo? Eu tenho que controlar meu golpe, eu tenho que tocar, fazer esse movimento assim, sabe? Eu tenho que tocar, mas não bater, entendeu? E ele passa a vida toda treinando isso. E esse cara, faixa roxa, treinando 3 anos karatê, foi reagir a um assalto e fez isso. Foi dar o soco no cara, não bateu. Né? Imagina a situação, né? Porque a gente repete, né, aquilo que a gente treina. Pode ter sido um caso à parte, mas eu já escutei história de outro mestre que também não acostumado com uma prática marcial mesmo, mais voltado para campeonatos, não treinava saco, não treinava bater com força, não treinava makiwara e também foi reagir a um assalto, acertou o cara e torceu o pulso, porque não está acostumado com um golpe com força, né? Estou dizendo que são todos, com certeza não. Tem muitos atletas de karatê de alto rendimento que são brutos, que são bons, né? Que são casca grossa e que também procuram estudar o karatê, procuram entender a filosofia do karatê, procuram entender a raiz do karatê, mas também tem a outra parte que meio que deixou a desejar, né? Dessa parte do marcial mesmo do karatê, muito focado em esporte. Então, a academia que eu treino, ela teve um início muito parecido nos campeonatos, passou por um momento em que deu uma afastada, mas ainda ia de vez em quando para campeonato, mas começou a abrir a mente assim para outros assuntos, né? Dentro do karatê, começou a surgir o YouTube, e aí a galera colocava lá mestre de Okinawa e começava a ver e fazia assim, era assim o karatê? Tá errado. Não foi assim que eu aprendi, não. Só que a galera daí de origem, né? Então, a gente tá treinando errado, né? Então, começou o YouTube, começou a internet, começou a abrir, né? A possibilidade de você estar hoje estudando com quem você quiser no mundo, né? Todo final de semana, a JK pega um grande mestre, JK é a Japan Karate Association, pega um grande mestre de karatê e coloca no seminário online que você paga $20 e pode participar de um treinamento exclusivo com aquele professor que vai te passar sobre um conhecimento que ele tem de profundidade. Então, a internet começou a abrir o olho de quem já era curioso, né? O meu professor de karatê, ele é curioso de natureza, né? Amante do karatê, desde quando não existia a internet, existia uma revista, né, chamada Black Belt Magazine, em inglês, que só vendia no aeroporto daqui de Recife, e ele todo mês comprava a revista, né, para poder ler o que é que está acontecendo no mundo das artes marciais e do karatê lá fora. Então, hoje a gente treina muito voltado para a defesa pessoal. Eu quero, esse ano, voltar a competir, porque assim o meu trabalho hoje no Guerra Karatê é tentar resgatar, como eu falei para você, esse karatê, né? E eu acho que a gente não pode, seria burrice, julgar o outro, dizer assim, o karatê que você treina é errado, o karatê que você treina é ruim, o karatê que você treina não presta, né? Seria prepotência, né?
como eu falei, tem lutadores de alto rendimento que lutam campeonato de alto rendimento que sabem muito sobre também o karatê, vamos chamar de jutsu, né? Voltado para defesa pessoal, voltado para como era treinado na origem dele. E hoje, como a maioria do público karatê, ele é competição, né? Ele é um karatê muito voltado para a competição. Eu tenho esse desejo de voltar a competir para sentir na pele de novo o que é que eles estão vendo ali de tão bom que hoje em dia eu já não consigo mais discernir, e também para mostrar assim, tipo, dá para fazer os dois, tá ligado? Quer competir? Compete, mas também bate um pouquinho na makiwara, vem aprender a fazer um Gedambarai de outras aplicações que não só a defesa em si, né? Então, o meu trabalho hoje vai ser voltado mais para essa área, tentando resgatar um pouquinho do que o karatê que foi perdido no karatê, né? É comum você escutar hoje em dia o pessoal falar que karatê é coisa para criança, né? E eu não tenho como discordar, né? Contra fatos no argumento. Você pega um lutador de karatê que só treina para campeonato, bota ele para lutar contra um cara de Muay Thai, muito provavelmente ele vai levar um pau, né? Assim, se ele não treina com esse intuito de uma pancada mais pesada, né? Então tem muitos que são assim, infelizmente, né? E tem muitos que não são assim, que são karatê casca grossa. Então, eu quero resgatar um pouco que eu puder ajudar para fazer para que essa galera pare assim um pouco e pense, caralho, velho, será que... É uma pergunta que eu faço, né? Tipo, pô, tu se sente confiante em lutar com qualquer outro lutador de qualquer outra arte marcial? Sabe? Se ele tubiar na resposta, já sei que ele não tem confiança no próprio karatê dele, né? Então, eu tento... O meu trabalho vai ser tentar resgatar um pouco isso, né? Por isso que eu escrevi esse livro. Se você pegar esse livro, tem fotos dos mestres. Alguns deles são fotos mais com eles com a figura mais idosa, mas tem alguns mestres com a figura mais juvenil, né? Como eles eram jovens. E você pega um biotipo japonês, que não é um biotipo de estrutura muscular como é a ocidental, né? E você vê os ombros deles definidos, né? Você vê o peitoral definido, você vê o abdômen definido, você vê as mãos todas calejadas, né? Os parte do braço assim preta, tipo aqui é branco e aqui vai ficando mais escuro e aqui branco de novo, de tanta pancada que ele deu para poder calejar aquela parte, né? Então você olha assim as fotos, né? Vê a história deles, vê os casos curiosos que ocorreram na vida deles, e você vê que eles eram lutadores fenomenais e que hoje em dia a gente às vezes olha para o karateca, bota lá em campeonato de karatê e vai assistir a luta, você... Mesma coisa com taekwondo, né? Infelizmente. Taekwondo, você vê lá a luta, aquele chute. Porra, velho. Será que um mestre de taekwondo pegar um campeão desse, pegar um campeão de Muay Thai, campeão mundial de taekwondo, campeão mundial de Muay Thai, bota os dois no ringue, né? Karatê é a mesma coisa. Pega o campeão mundial de karatê, pega o campeão de Muay Thai, bota os dois no ringue, né? Então, a minha missão é tentar voltar, né? Graças a Deus, a gente tem um exemplo de karatê que salvou um pouco, que é o Kyokushin, né? Então, você treinou o Kyokushin, ele foi assim, tem muita divergência do que é o karatê mundo afora. Tem muita coisa que também você encontra o Kyokushin com um karatê que é espalhado para o mundo, mas tem o nome karatê, né? Então a gente pode dizer assim que tipo foi o karatê que salvou no final. Sempre tem, né? Várias, né? Eu vou até fazer a minha propaganda, né? Preno Marrom. Né? Mas é legal, porque quando você fala sobre isso, né? Sobre esses aspectos, né? Finalizando, esses dias eu tava
estava treinando um pouco na rua, né? Faz muito tempo que eu não treino nada, eu estava andando, fazendo um pouco de exercícios, e eu vi um rapaz, né, lá com a bermudona dele, lá, levanta o peso, faz, e... toda aquela respiração, tudo mais, se olhando para lá, se admirando, e você fala, tá, e serve para quê? Não serve nem como uma filosofia mental, não serve para nada, porque você está treinando num modo narcisista. E até lembrando, né, do Miyagi, do Karate Kid, né? É uma filosofia bonita quando você olha, né? O ensinamento passado de geração para geração, aquilo que ele te passa de passividade, de ensino, de história, e o que engrandece mais a arte é ver você, né, passando toda essa aula de história a respeito das artes marciais que dificilmente você vai ver em algum lugar. A maioria das academias você entra, ele vai te ensinar apenas a ter fôlego, a ter condicionamento físico e acabou. Agora, toda essa parte filosófica que você possui, né, é mais difícil. E como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, para aprender mais? Né? Deixa os seus contatos, por favor, quando se encontra no Instagram, YouTube, em Recife, deixa tudo para a gente. Tá. No Instagram, pode me procurar por guerra.karatê, tá? Então, colocando guerra.karatê, vai aparecer meu perfil lá. Pode seguir, eu tento criar conteúdos semanais, 2, 3, às vezes 5, dependendo da semana. Aqui em Recife, se quem estiver assistindo for de Recife, fala comigo, se quiser fazer um treino, alguma coisa do tipo. Mas, particularmente, eu não dou aula e o meu professor, ele dá aula particular, tá? Então, se alguém quiser aprender o tipo de karatê que eu treino hoje em dia, né, não é diferente dos outros karatês, só é aprofundado, um pouco mais aprofundado do que geralmente é ensinado. Fala comigo que eu indico você para o meu sensei, ele dá aula online também. Então, quem estiver assistindo do Brasil todo, quiser aprender um pouco do que eu aprendo com o meu professor, né? Então, se você acha que eu sou bom, tem um nível ainda acima de mim, que é o meu professor. Então, só falar comigo. Tem também o canal dele, tá, do meu professor, chamado Zenshin Karatê. Quem quiser também pode pesquisar no YouTube, vai ter lá. E basicamente é isso. Me encontrar no Instagram, pode falar lá. Eu sempre estou atento, sempre estou respondendo todo mundo que fala comigo. E vai ser um prazer estar recebendo qualquer um que veio aí do canal, né, do Thunder Wave, para poder ajudar de alguma forma. E agradeço também a você, né, Alan? Agradeço a você, ao seu canal, por estar disponibilizando esse tempo aqui para a gente estar trocando essa ideia. E essa conversa é difícil de achar uma conversa dessa dentro do YouTube, né? Eu que agradeço Então, imensamente. Gostei muito, né? Essa humildade é o que falta hoje em dia, né? De uma maneira geral, não apenas, né? Não vamos só deixar artes marciais, mas geral, no entretenimento, para tudo que é canto. Foi muito prazerosa essa conversa. Espero que a gente possa ter mais. A gente vai deixar tudo marcado aqui para as pessoas poderem olhar depois dos seus canais. E pessoal do Thunder Wave, é isso aí. Eu agradeço muito, mas por mais este vídeo, por mais este bate-papo e até a próxima.